eu sou o Vitor, mais conhecido como Maricá, nos tempos de UF. Fiz o curso de produção cultural, entrei na universidade no ano de 2005, no primeiro semestre, primeiramente na interiorização da UF, lá em Rio das Ostras. Foi o primeiro ano do curso em Rio das Ostras, eu sou da primeira turma de lá, e posteriormente, em 2006, depois das vitórias da greve de 2005, fui um dos estudantes que foi removido de Rio das Ostras para a sede em Niterói, porque a UF de Rio das Ostras não reuniu as condições ideais para voltar a funcionar. Só veio voltar a funcionar posteriormente por decisão judicial, porque o contexto daquela época era... eu não me recordo bem qual foi o contexto da greve em si, mas a gente teve um caso específico de Rio das Ostras, que houve um problema com o repasse do dinheiro, porque tinha uma parceria da Prefeitura de Rio das Ostras com a UF, e a Prefeitura entrava com o dinheiro, pagava bolsa para os professores irem estudar lá, dar aula lá, e a UF entrava com todo o equipamento acadêmico. A Prefeitura cedeu, obviamente, o espaço e remuneração, e a UF entrou com a parte acadêmica. Então, a UF tinha a obrigação de fazer prestação de contas, e aí a Prefeitura fazia os aportes. E a UF parou de apresentar, e aí a Prefeitura parou de pagar. Quando chegou no final do primeiro semestre de 2005, a reitora do campus reuniu todos os estudantes no pátio, eram 6 cursos na época, e explanou a situação e pediu para a gente que fizéssemos alguma coisa, porque se continuasse daquele jeito, o campus não ia abrir para o próximo semestre. Lembrando que estava fazendo um ano o campus lá, tinham apenas 3 cursos, depois entraram mais 3. Você cursava produção cultural? Eu cursava produção cultural. Aí tinha psicologia, enfermagem, ciência da computação. Eu não vou lembrar do resto. E aí a gente foi para o teatro do campus, fizemos uma assembleia estudantil, e aí tiramos algumas ações. E aí o que a gente fez foi, a gente se reuniu no campus num dia lá e marchou até a Câmara de Vereadores para poder explanar para a população qual era a nossa situação. A gente fez um ato em silêncio dentro da prefeitura. Depois da prefeitura, a gente marchou até a Câmara dos Vereadores, procurando ter fala para poder explanar para a sociedade o que estava acontecendo lá e como aquilo seria ruim para a sociedade, perder a federal lá e tudo mais. E aí, com esse movimento, o movimento estudantil da UF, da sede, começou a ir lá. Então, os coletivos estudantis começaram a ir lá. E aí, obviamente, começou uma disputa política ali dentro, né, os quadros, né, desses grupos começaram a ir lá e aí conversar com a gente e começaram a explanar para a gente que estava tendo problema na sede também. Então, que estava tendo um movimento forte na sede também, o movimento estudantil estava muito quente, e que eles precisavam da gente na luta também. Não só ali com a gente, eles prometeram ajudar a gente e a gente também fazer isso. E aí deflagraram a greve na UF, primeiro a greve estudantil, depois veio a greve dos servidores e, na sequência, veio a dos professores por livre e espontânea pressão. E nesse inteirinho, a gente acabou o primeiro semestre, e aí quem pôde começou a ir para Niterói para engrossar as fileiras, né? E aí começaram todo aquele movimento de Assembleias Gerais de Estudante, encontros no DCE, tiragem de estratégias de luta, as assembleias sempre muito lotadas. Naquela época, o movimento estudante da UF era muito forte. Era um outro contexto, sem a rede social da época era o Orkut,
não tinha a velocidade que tem hoje, a comunicação era MSN, não tinha WhatsApp, a gente ainda rodava muito jornalzinho. Então, a comunicação ela se dava no campo presencial mesmo, no campo físico. Sim. Então, a gente precisava se encontrar para poder fazer as coisas. Então, dadas as necessidades, sucateamento da universidade, problema no quadro de professores, de funcionários, infraestrutura precária, restaurante universitário, um horror. Éramos o mais barato do Brasil, mas a comida era um horror. A gente era submetido àquela alimentação. Era inclusive uma das bandeiras, porque a reitoria tinha ameaçado aumentar o preço para R$ 2,50. E uma das bandeiras da greve era barrar esse aumento e manter a promessa deles de melhoria da alimentação e das condições, inclusive de trabalho para os trabalhadores lá. E a gente começou a se movimentar. Então, assim, a gente tinha muitos coletivos. O contexto do movimento estudantil da UF específico era que, na eleição do DCE anterior, que eu acho que tinha sido 2003 ou 2004, teve um problema com um coletivo de direita. Na verdade, era o coletivo governista, não era de direita, que tinha roubado as urnas. E aí, por conta disso, a chapa foi impugnada, e aí teve uma chapa de aglomeração, chapa de frente única, para assumir o DCE. Então, foi por aclamação a eleição. Não foi por aclamação, porque teve a direita, disputou e perdeu. Então, o DCE estava sendo administrado por vários coletivos, que quando se deu a administração, esses coletivos se pulverizaram, né? Eles se separaram e começaram a disputar o DCE por dentro. E aí o contexto era esse, cada coletivo tinha muitos quadros, era uma época prolífera, tinha muita gente boa, então os debates eram muito acalorados e de altíssimo nível. Sim. Gente de todos os cursos da universidade, a representatividade era enorme, tinha gente de todos os cantos da UF, apesar de que naquela época a gente achava que era um universo muito pequeno, assim, como é que isso aqui pode representar a UF? E o auditório Fernando Santa Cruz, Florestan Fernandes, do Serviço Social, abarrotado de estudantes, com gente do lado de fora, vendo pela janela. E a gente questionava a representatividade, e pessoas iam na Assembleia questionar a representatividade. Sim. E isso, comparado hoje em dia, é uma loucura. E aí a gente fez várias movimentações e tal, e tiramos uma comissão de greve, né, um grupo de trabalho, e que foi se organizando. Aí, obviamente, a minha memória se perde, assim, eu tenho mais a questão contextual, mas eu consigo lembrar exatamente do dia que a gente ocupou a reitoria, porque a gente tirou uma reunião naquele sindicato que tem do lado do IACS, que acho que é o dos professores, ADUF, né? ADUF, A ADUF, exato. Aí tirou uma reunião na ADUF e foram só os quadros da comissão de greve. A gente fez uma reunião lá, e aí, obviamente, tinham vários grupos políticos representados ali, e aí, vamos ocupar. E aí, não, ocupar, e a galera do deixa disso, né? Não, não é bem assim, vamos ocupar, acho que é muito, muito drástico, não sei o quê, e todo mundo, que drástico? Não dá mais, não tem mais diálogo, não sei o quê, vamos ocupar. E aí a galera, não, a gente pode ocupar só o hall, isso ficou marcado, né? A gente pode ocupar só o hall ali. Que só o hall? Não, vamos ocupar tudo. Não tem essa de ocupar só o hall, fazer pela metade e tal. E aí a gente tirou a ocupação naquele momento. A gente faria a ocupação. Nós ali, éramos, 20 pessoas, a gente ia fazer a ocupação. Acabou a reunião, comunicamos a galera do jeito que dava, SMS, Orkut, não sei o quê, convocando, e a gente está indo para lá agora. E a gente saiu da ADUF a pé até Icaraí, aí a gente se reuniu na frente, chegamos na reitoria, aí parou. Então, é agora. Como a gente vai fazer? Aí a gente reunido no calçadão ali, trocando ideia. Então, assim, a gente vai de 3 em 3, entra, sobe a escada, todo mundo concentra na escada, concentrou, sobe, e aí vai, de 3 em 3 vai chegando. Quando tudo estiver ocupado lá, a gente entra. E é isso.
A gente foi, aí foi saindo, né, de 3 em 3 do calçadão. Pá, pá, pá. Quando saiu o último trio que chegou na escada, a galera já estava subindo as escadas e tem essa cena clássica, né? Tinha que ser filmado isso, tá filmado na minha cabeça. Eu era o do último, da parte de trás dos últimos, de olhar para cima da escada da reitoria e tá aquele caracolzinho de cabeça, assim, até o último andar. Sim, tem tudo foto, olhando sim. assim, e aí, vamos, vai. Aí a galera do último andar já entrou e já eu tô comunicando. Na época era. Quem tava puxando era o Madureira. Esqueci o primeiro nome dele. E aí entrou na sala do Cícero, que na época era o reitor. Falou, ó, a reitoria tá ocupada, os estudantes estão ocupando a reitoria agora. Porque aquela época era outro jeito, né? Havia uma comunicação política da resolução dos estudantes que estavam ocupando a reitoria a partir daquele momento e que os funcionários deveriam evacuar o prédio, porque a reitoria estava ocupada pelos estudantes. Aí tira-se uma comissão de dentro daquela galera para negociar os termos de desocupação do prédio com a reitoria, o reitor e seus assessores. Há essa reunião. Aí isso a gente já estava todo mundo ali dentro do último andar da reitoria, que é onde tem a sala do reitor e a sua famosa banheira rosa. A gente, aí quando tem essa reunião, sai o reitor e comunica aos funcionários. Então, gente, os estudantes estão ocupando a reitoria, o direito democrático deles. Então, o expediente está encerrado, todo mundo pode sair pacificamente, uma ocupação pacífica e tal. A gente comemora a vitória, o prédio é desocupado imediatamente, os funcionários acabam o seu turno, vão embora. E a gente ocupa, rola aquela comemoração e começa a galera a chegar, porque há a necessidade de manter a reitoria ocupada e a gente começa a tirar o que a gente vai fazer, né? A reitoria não pode ficar vazia, senão a retomada do prédio. Então começa a vir a galera. E aí, nesse momento, aí tem uma outra coisa também. A UF, nessa época, tinha um protagonismo nacional no movimento estudantil. Quando a gente deflagra essa greve, não tinha nenhuma universidade no Brasil em greve. Estava todo mundo conversando para ter greve, mas ninguém tinha feito greve. Quando a UF deflagra a greve, começa um efeito cascata pelo Brasil. A gente começa a receber as notícias de que o FSCar entrou em greve, o FRJ entrou em greve, pelo Brasil inteiro. E naquela noite, da primeira noite da ocupação da reitoria, foram as últimas, as universidades, a gente já estava em, 15 universidades em greve no dia, durante o dia. Na assembleia da noite da ocupação, ainda durante algumas falas, gente, eu recebi aqui agora, universidade tal acabou de entrar em greve, aí aclamação, pá. Então, assim, a gente ocupou, aí os estudantes vieram, e aí tirou atividade, tirou os GTs, né, GT de cultura para fazer atividade, GT de limpeza, GT de alimentação, uma série de coisas para manter aquela autogestão da ocupação da reitoria, né? E a reitoria manteve-se ocupada, a Comissão de Cultura arrasou trazendo 3 tabuleiros de War, que foi uma maravilha, foi uma noite muito emocionante, maravilhosa. E os sindicatos, obviamente, ajudaram muito a gente com a alimentação. A DUF chegou muito junto. Todo dia tinha lá o café da manhã, pão, mortadela. Enfim, a gente tinha comida do bandejão. Que essa aí é outra coisa que eu não consigo precisar, mas eu tenho a impressão que foi uma semana de ocupação. Durou muito tempo. E, importante dizer, porque foi a última vez, não teve choque, não teve PM, não teve ameaça de desocupação do prédio, não teve corte de energia, não teve corte de água. Foi uma ocupação democrática e respeitada. E, obviamente também, agora eu lembro aqui que tiveram algumas reuniões também do conselho, né, antes dessa ocupação, reuniões votadas, assim, nessa época. Eu lembro que tive uma fala em nome dos estudantes de Rio das Ostras, porque foram interpelados lá, né? Reunião do Conselho Maior da Universidade, né? O pessoal de Rio das Ostras, aí o reitor fala, né? Vocês fizeram outro vestibular. A gente é aluno da UF, não sei o quê. Então, foi todo um crescendo de clima, né? Até essa ocupação. A gente tentou em várias instâncias
apresentar nossas demandas, nossas bandeiras, e não teve diálogo, né? A ocupação, então, já foi pensada meio como uma instância mais posterior, uma instância mais decisiva depois das tentativas frustradas, é isso? Uhum. A gente já tinha deflagrado a greve eu acho que naquele mês, assim, já tinha alguns dias. Não foi assim, deflagrou a greve ou a reitoria, não. Teve todo um processo, porque a gente teve... Na verdade, tinha mais tempo, porque a gente entrou sozinho. Aí, depois que veio, os servidores entraram, e aí, por último, entraram os professores. Porque nesse tempo, estavam tendo as disputas internas. Foi preciso que a gente entrasse em greve logo, para não só mostrar insatisfação e dar voz às nossas bandeiras, né? Mas para também deslocar, para a gente não ter aulas, entre aspas, atrapalhando a movimentação política, para dar suporte para a movimentação política dos servidores e dos professores também, para poder estar presente nas instâncias decisivas decisórias da universidade. Os docentes foram participar da ocupação de alguma forma? Você lembra? Teve alguma participação? Eu não tenho memória... Entendi. Era mais estudantada mesmo, assim. Eu lembro dos representantes da ADUF, né? Sim. Sempre lá, sempre dando suporte, perguntando se estava tudo bem, participando das assembleias, quando podiam, né? Dando os informes do que estava acontecendo também. Sempre tinha, nas nossas assembleias, um representante do sindicato, do Sintuf e da ADUF. Quando você tem memória de ter tido alguma ocupação antes disso, da reitoria? Não. Teriam sido a primeira? Não, minha foi com certeza, porque foi no ano que eu entrei. Uhum. Mas eu não tenho lembrança nem de história. Provavelmente me contaram história de uma ocupação anterior, mas não grudou em mim essa memória. Entendi. E, bom, aí vou voltar para a ocupação em si. Aí, nesse período da ocupação que vocês ficaram lá, vocês chegaram a ter reuniões com o reitor, representantes do reitor? Como é que funcionou um pouco essa parte? Não, lá dentro não. Lá dentro era só gente. Só tinha gente. Essas questões eram resolvidas em outras instâncias, assim, porque a universidade acabou parando, né, na sequência. Sim. A universidade ficou suspensa. Sim. Então, aí obviamente tiveram reuniões de conselho posteriormente. Acho que teve uma reunião de conselho, mas foi no campus, não foi na reitoria. A reitoria parou. A reitoria parou, era nossa. Só funcionava questões estudantis lá. E aí as reuniões de funcionamento da universidade passaram a se dar no Gragoatá. Sim. Eu não lembro em qual auditório, mas eram lá. Tanto é que a decisão da desocupação da reitoria, ela se dá lá, e aí a próxima reunião do conselho já é dentro da reitoria, é onde se confirma as vitórias, né? As bandeiras. Trazer os estudantes de Rio das Ostras para Niterói, no aumento do bandejão, aumento das bolsas, tudo isso já foi dentro da reitoria desocupada. Sim. Então, você entende que foi uma ocupação que teve ganhos, né? Foi vitoriosa, sim, sem sombra de dúvidas. Como nunca mais. As vitórias de 2005, que na verdade a greve acabou foi um semestre inteiro de greve, né? Foi de 2005, de junho, julho, final do primeiro semestre, até dezembro, né? Novembro, dezembro, por aí. As aulas voltaram em janeiro. Janeiro de 2006 voltaram as aulas. Mas você não acha que a ocupação de 2011 também que foi muito vitoriosa, não? Que conseguiu, por exemplo, a Via Orla, a Via 100 ser interrompida? Não, sem sombra de dúvidas. Teve essa então, que teve essas vitórias específicas, mas eu acho que é por quantidade. Sim, a gente teve pouquíssimas derrotas. Poucas coisas que a gente pediu não foi atendido. Tipo, bolsa não aumentava há, 5 anos. A gente conseguiu um aumento de bolsa, a gente conseguiu um monte de coisa, assim. Moradia estudantil.
A gente conseguiu muitas vitórias mesmo, muita coisa. O índice de reivindicação foi alto e o índice Sim. de resposta também. Entendi. Uhum. E você acha que uma coisa que apareceu nas outras entrevistas, queria te ouvir, tanto a Mariana quanto o Rafael falaram muito da formação que o movimento estudantil acabou gerando para uma geração que hoje está na política, que hoje está atuando nas mais diversas instâncias. Você acha isso também? Não, aquela ali, sobretudo. O mandato do Flávio Serafini inteirinho estava nessa ocupação. Sim. Hoje, todo mundo que está no mandato do Flávio, a maioria das pessoas, dos antigos, são todos da geração dessa ocupação. Entendi. Tem muitos quadros, até hoje, trabalham na política, em mandatos, em movimento social, em cargos, em sindicatos de instâncias públicas. Por exemplo, quem saiu dali e virou professor da rede estadual ou da rede municipal, hoje é quadro do sindicato dos professores municipal ou estadual. Entendi. E você, pessoalmente, no que você acha que esse período de mobilização, ativismo, de certa maneira, contribuiu para a sua formação pessoal, profissional? Para mim, é formação política. Sim, foi uma universidade dentro da universidade. Assim, tudo que eu sei de funcionamento da política hoje começou aí, porque dentro primeiro, dentro dos coletivos, dentro das instâncias e depois dentro da ocupação em si, a formação política ela é o tempo inteiro, ela não para. Porque você está sempre conversando com alguém, tem sempre uma análise de conjuntura no campo nacional, ali dentro do campo da universidade. A universidade, eu lembro que na época, o que ficou muito claro para mim é que a universidade era um microcosmo da política nacional, da política estadual e nacional. Sim. Porque você tinha instâncias decisórias, você tinha os cargos, você tinha a movimentação estudantil, de sindicato, dos professores, dos funcionários, aprender como funciona estratégias de ação, como se cobra, e que você precisa ter uma formação mesmo, ler texto, ler os autores, os clássicos, pensamento crítico, desenvolvimento de pensamento crítico, oratória, retórica, argumentação política, glossário, que é muito importante, o glossário da política. Você saber que a galera fala sempre a mesma coisa. É um campo, um universo semântico que está ali e é ele. Você tem que aprender a trabalhar com ele. Instrumentalização, entender como funciona o jogo político, de fato, quando ceder, quando avançar, que é interessante. Você vê como se dá ao conflito de forças ali dentro. Essa reunião que eu citei, vamos ocupar! Aí uma força falando não, e como se dá esse diálogo, não, vamos ocupar só um pouquinho, vamos ocupar um pocão, e aí alguém cede, alguém não cede, e quando embarca. Aprendi que era centralismo democrático. Cara, impressionante. Outra coisa que eu queria te perguntar uma coisa que eu até conversei com a Mariana, uma acusação que muitas vezes se faz em movimentos de ocupação é uma certa ideia de depredação de patrimônio público. Havia um cuidado em relação a isso? Com certeza. Era um monte de pirralho, fazendo pirralice, óbvio. Que assim, a gente tem que guardar as proporções da idade da galera. Era uma molecada de 18 a 25 anos. Os mais velhos já destoavam muito, com 28, eram os velhos. Mas era uma molecada. A gente fazia bastante arte lá dentro. Mas zero depredação. Zero. Sim. Tinha um GT de cuidado do espaço. Isso é muito interessante. Era um espaço autogestionado. E a gente tentava cobrir todas as áreas. Então tinha a galera da higiene, da coisa do papel higiênico, banheiro limpo, tinha a galera da limpeza, tinha a galera do cuidado, tinha a galera da segurança. Então, assim, a gente cuidava, a gente tinha introjetado
que aquilo ali era nosso patrimônio, que a gente estava, inclusive, ali lutando pelo aquele espaço, pelas melhorias daquele espaço, pela melhoria das condições daquele espaço, que era também um espaço de trabalho dos funcionários da universidade. Sim. Então, assim, isso era sine qua non para todo mundo. Sim. E em termos de mobilização da opinião pública, da comunidade em torno, como é que, de certa maneira, você viu isso? A gente fazia ações na orla, na frente da reitoria. A gente estendeu um bandeirão, né? Reitoria ocupada, greve estudantil. A gente tinha um megafone de ação direta. A gente ia, bom dia, Niterói! Todo dia. A gente dava um bom dia, Niterói ali, e dava os informes da ocupação para a população niteroense. Então, era como uma rádio comunitária ali. Sim. E a gente fazia a nossa jagalhofa, dava boa noite em Niterói também, na hora de dormir. E a gente fazia ações na orla, panfletagem, corpo a corpo, explicando para a população que estava ali interessada o que estava acontecendo. Parava no sinal lá, estendia a faixa, que tem um sinal ali na frente, né? A gente fazia isso também. E vocês sentiam que havia um apoio? De uma forma geral ou não? Uma diferença? Esse termômetro era muito difícil ter, né? Muito difícil. No geral, é sempre contra, né? No geral, assim, mas não tinha nada do tipo, sei lá, não passavam xingando a gente de vagabundo, sabe? Uma coisa que com certeza hoje aconteceria. Sim. Ninguém chamava a gente de comunista safado. Não tinha isso. Era a gente no nosso canto ali, fazendo nossa movimentação. Mais uma vez, por conta da velocidade não era a mesma de circulação de informação. Sim, então, verdade. Tinha gente no máximo ali os prédios vizinhos estavam sabendo que a gente estava ali, né? Com o megafone, mas fora daquele espaço ali. Sim, um movimento mais interno mesmo, né? De luta interna. Entendi. Olha, eu te agradeço. Era um pouco isso, a gente está construindo a memória. Você que quiser acrescentar alguma coisa, né? Eu acho que é muito legal esse projeto por conta disso, se manter isso, viu? Porque isso se esvaiu na minha geração dentro da universidade. Sim. Eu fiquei de 2005 até... Eu frequentei a universidade até 2011. Então eu participei da ocupação de 2007, mas como ouvinte. Eu só fui lá alguns dias e tal, meio que para relembrar. Tiveram alguns reencontros também, né? Uma galera da ocupação de 2005 também chegou lá. A gente marcou de ir, né? Para dar uma força. Já foi uma ocupação completamente diferente da nossa. Eu lembro que eu era DJ na época, eu toquei numa cultural, no hall da reitoria em 2007. Tava na de 2011 também, que estava em reforma o Teatro da UF na época ainda, que foi... Inclusive, eu estava no dia tenso, que o Choque ficou parado ali na frente, com os caras com arma para fora... Aquele 20 carros do Choque, ameaçando a ocupação, nananã. Estava nas passeatas contra a Via Orla, e tal, mas assim, o que eu percebi foi a deteriorização do quadro da política estudantil e a deteriorização da formação política no passar dos anos. Não teve continuidade, porque os espaços de encontro foram sendo atacados e diluídos dentro da universidade, e a dinâmica da vida, se impôs de tal maneira que os estudantes não encontravam mais na universidade um espaço de encontro, um espaço de convívio. A universidade passou a ser entra, faz aula e vai embora, entra, faz aula, porque acho que as necessidades materiais se impuseram, todo mundo teve que começar a trabalhar, pessoas muito novas entrando, a faixa etária de entrada baixou, e outras tantas coisas e tal. E eu percebi essa deteriorização. Quando eu saí, o movimento estudantil era pueril dentro da universidade. O DCE não tinha administração, ali por meados de 2011, 2012. E aí, quando eu me mudo para cá, para João Pessoa, vou estudar na UFPB em 2015, 10 anos depois, eu participei da ocupação de reitoria aqui também, porque o movimento aqui estava quente. Parecia um movimento de 2007, 2011. Aí eu meio que fiz um resgate, assim, nossa, aqui ainda tem os espaços de encontro, as pessoas se encontram, fazem política e tal, mas também não durou muito. Também foi o último suspiro do movimento estudantil aqui da UFPB.
Então, eu acho que é isso, assim, a coisa se deteriorou muito, acho que por conta a vida moderna, ou pós-moderna, essa vida aí de 2023, enfim, desse novo século, se impôs, né? Interessante E esse depoimento. os E a espaços gente, de encontro não... que a gente, às vezes, com a impressão de que isso teria sido efeito um pouco dos últimos anos, né, as questões políticas e, principalmente, a pandemia, mas o depoimento é muito importante. Ele mostra que não isso é é mesmo. um processo, né, mais longo, de esvaziamento. Interessante. 2011 já foi um... Eu acho que só por conta que o projeto era uma coisa abominável. E aí, isso fez a galera levantar da tumba. Mas em 2011 o movimento já era bem fraco. Já era bem fraco. Já era uma galera que é uma galera sem formação política. Sem entender todo aquele processo que eu disse anteriormente. Sem entender o glossário político, sem entender a movimentação política, sem entender como se dá o jogo político, como se cobra, como se faz as coisas. Todo mundo teve que aprender na hora, porque não tinha formação, porque não teve uma formação continuada, formação de novos quadros, e os espaços de debate. Tinha muito grupo de estudo de textos marxistas, de política nacional e tal, que pararam de ter jornalzinho DCE, reunião de pauta do jornal do DCE. Isso tudo acabou. Esses espaços eles se esvaziaram completamente. O prédio do DCE passou a ser só o prédio do DCE com aqueles bares lá em cima. Sabe? Aquele teatro do DCE sempre tinha assembleia ali. Sempre teve coisa. Pô, o encontro regional do PSOL de Niterói era ali, pô. O encontro estadual já foi ali. Tinham várias instâncias políticas que usavam aquele espaço ali também. Pô, isso é importante também. Uma troca política maior, né? De outros lugares, outras instâncias políticas do município, do estado, circulando dentro da universidade. Também fazendo parte dali do ambiente universitário, né? Sim, sim. Então isso foi se esvaindo com o tempo mesmo. Sim. Olha, muito obrigado. Foi um ótimo depoimento, tá?